Lucas 7:36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amados, nós falamos semana passada sobre dizer sim à misericórdia. E como aplicar a misericórdia em dias de impiedade, em dias de iniquidade, em dias onde a justiça, desde sempre e talvez de forma mais conhecida em face da internet, em face da tecnologia hoje, sabe-se, somos sabedores, que a justiça não se aplica como deveria ser aplicada. Haja vista que esta não poucas vezes é administrada, ela é sentenciada pelos pecadores, pelos ímpios, pelos iníquos, por aqueles que não são santos. Infelizmente, isto faz com que aqueles que deveriam aplicar a justiça não o fazem como deveriam para o bem dos homens. Haja vista que Deus estabeleceu e colocou as autoridades para que estes estabeleçam a justiça, punindo os maus e abençoando, protegendo e defendendo os bons, os que são prejudicados muitas vezes. E Jesus agora vive uma situação onde ele precisa mostrar que a misericórdia, ela excede a justiça da lei, ela excede a justiça daqueles que são religiosos. Então, o contexto bíblico aqui é muito interessante a gente perceber, primeiro porque Jesus é convidado, ele não foi inconveniente, ele não foi uma pessoa que intrometeu, ele não foi uma pessoa que invadiu, que colocou-se a querer saber da vida deste fariseu. Diz a Bíblia claramente que convidou. Um fariseu convidou, Simão convidou Jesus para estar com ele na sua casa. Mas é interessante que
os fariseus, tanto quanto os sacerdotes, às vezes os saduceus também, porque todos eles são judeus. Então estes, não poucas vezes, se iam até Jesus com a intenção de poder armar para ele, de poder pegá-lo em alguma falha, em alguma situação em que ele tivesse, Jesus, que descumprir a lei. Eles queriam pegá-lo, eles queriam, entre aspas, trazer algum tipo de condenação e juízo sobre ele, enquanto ele pudesse quebrar a lei. E aí Jesus sempre excedia a lei, mas ao mesmo tempo mostrava a eles que eles mesmos que queriam aplicar a lei, eles não as cumpriam, não obedeciam às próprias leis. E então nós vimos isto claramente naquela mulher pega em adultério, quando eles conduzem aquela mulher para ser apedrejada. A palavra de Deus é clara que a lei determinava que uma mulher pega em adultério deveria ser levada para fora da cidade e apedrejada até a morte. Foi isso que fizeram com aquela mulher pega em adultério. Levaram-na diante de Jesus e questionaram: Senhor, o que fazer com esta mulher? E Jesus então disse àqueles fariseus, aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos e todos aqueles que estavam ao redor dele: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em momento algum ele disse que aquela mulher que foi pega em adultério não devesse experimentar ou ser punida com a lei. Ele não desfez a lei, entenda isto claramente. Ele só disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse: aquele que estiver sem pecado, ele vai perdoar, ele vai trazer. Não, ele falou: vocês resolvem. E eles foram saindo, e Jesus então, ele excede naquele momento, como sempre o fez, ele excede a lei e diz àquela mulher que ela deve ir, os pecados estão perdoados, mas que ela não deve pecar mais. Agora este fariseu chama Jesus para sua casa, e é muito interessante que a gente pensa assim: Jesus chegou naquela casa como convidado, a expressão é esta, a palavra é esta, ele foi convidado. Então quando você convida alguém, o que você pensa? Alguém preparou um lugar para você, ou pelo menos eu faço isso. Se eu convido alguém para estar comigo na minha casa, ou eu já direciono esta pessoa à mesa para ela sentar-se no lugar que eu preparei para ela, ou pelo menos eu a deixo com a liberdade de escolher a melhor posição. Se ela, por exemplo, é uma pessoa destra, ela vai ficar melhor posicionada num lado da mesa. Se ela é uma pessoa canhota, talvez ela prefira ficar do outro lado, enfim. Mas você vai oferecer a esta pessoa aquilo que você tem de melhor, esta ideia de receber, de ser hospitaleiro. Hospitalidade você não pratica com aquilo que você não tem. Hospitalidade você pratica com aquilo que de melhor você tem. É por isso que às vezes as pessoas confundem e dizem: não, eu não vou receber ninguém na minha casa porque eu não tenho um quarto de hóspedes. Ora, você hospeda a pessoa no seu quarto. Se ele é o melhor, você hospeda a pessoa naquilo que você oferece, naquilo que você tem, você oferece a ela o que você tem de melhor. Este homem chama Jesus, mas depois, dentro do contexto, nós vemos claramente que ele levou Jesus à sua casa para de alguma forma poder testá-lo. E como a gente vê isto? Olha, este homem chega lá, Jesus está sentado à mesa e esta mulher entra. Só para você saber, esta expressão pecadora aqui, ela é uma expressão, e quando Jesus fala assim, muitos pecados, esta era uma mulher chamada no popular de prostituta, uma mulher que vivia para satisfazer os seus desejos e os dos outros homens. Era uma mulher que possuía na sua vida o pecado dominando, o pecado escravizando a vida dela. Mas ela sente a presença, o gozo, ela sente o amor, a misericórdia na vida de Jesus de uma maneira tão intensa, que diz a palavra de Deus que esta mulher da cidade, sabendo que Jesus estava à mesa na casa desse fariseu, ela não foi convidada por este homem. Ela levou um vaso cheio de unguento, cheio de óleo. Esta mulher, ela chegou por detrás, ela não chegou à frente de Jesus, ela já veio por trás de Jesus, aos seus pés. Entenda isto, esta mulher chegou ajoelhada por trás, aos pés de Jesus, e foi tocar os seus pés, e ungia, e passava nos pés de Jesus o óleo. Entenda isto, com as suas lágrimas, diz a Bíblia, ela entornava suas lágrimas, ela chorava copiosamente na presença de Jesus.
Tal era a misericórdia que Jesus expressava, transmitia àquela mulher. Obviamente, você sabe que Jesus já vinha dentro de um contexto aqui, nesta situação específica, onde ele havia amado as pessoas, onde ele havia ressuscitado Lázaro. Então, esta mulher estava ali acompanhando provavelmente os passos de Jesus e vendo a sua vida, o seu olhar misericordioso, a sua manifestação de misericórdia. E esta mulher então está ali derramando sua vida, chorando, abrindo seu coração, falando com a sua alma, falando a partir do seu espírito, das suas entranhas, expondo sua miséria diante de Jesus. E aquele fariseu, olha só, irmãos, isso aqui é interessante a gente perceber. Enquanto a misericórdia está agindo sobre a vida daquele homem, aquele religioso, ele já questiona o seguinte: se ele, Jesus, soubesse quem é esta mulher, que é o mesmo caso daquela mulher que estava com Jesus naquele tanque de água, é o mesmo caso, aquela mulher samaritana, é o mesmo. Então Jesus agora, ele está ali cuidando daquela mulher, e ele, o fariseu, o religioso, ele diz assim: olha, se ele soubesse, se ele fosse profeta, olha só, se ele fosse quem ele diz ser, ele estaria agora sabendo que esta mulher que está chorando, derramando lágrimas aos seus pés, ela é uma pecadora, ela é uma mulher que vive na impiedade, na iniquidade, ela vive no pecado, ela é uma mulher muito pecadora. E quando você olha isso, a palavra de Deus diz que o próprio Jesus disse: perdoados são os teus pecados, são muitos os seus pecados. Então, quando Jesus olha para aquela mulher, ele olha com misericórdia. Já o fariseu olha para aquela mulher com desprezo, ele olha para aquela mulher com rejeição, ele olha para aquela mulher pensando logo que ela deveria, talvez em determinado momento, ser pega no ato de adultério para ser apedrejada, porque ela não merece a misericórdia de Deus, porque ela não é uma mulher que vive de religiosidade, de aparência, ela vive na impiedade, ela vive na iniquidade, então ela não merece isso que Jesus está fazendo, deixando que esta mulher toque nele. Olha só, esta mulher está lavando, a Bíblia é clara em dizer que com suas lágrimas ela lava os pés de Jesus, ela passa óleo nos pés de Jesus, ela enxuga os seus pés com o seu cabelo, quer dizer, um cabelo provavelmente mais longo, e ela está ali enxugando, lavando, limpando os pés de Jesus. E aquele fariseu, aquele religioso, questionando a Jesus, ele está dizendo dentro de si: se ele fosse profeta, olha o que a Bíblia diz, é claro em dizer, se este fora profeta, versículo 39, o fariseu, ao ver que Jesus estava recebendo aquele carinho, aquele afeto, aquele cuidado, aquele toque daquela pecadora, aquele fariseu disse: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E então Jesus agora faz uma abordagem que talvez para você e eu, que pensamos ser bons, pensamos ser espirituais, pensamos ser pessoas que vivem para a glória de Deus, a gente precisa refletir nisso agora. E Jesus começa dizendo assim: olha, Simão, tinha dois cidadãos, eles deviam muito, e uma pessoa que tinha o crédito resolveu perdoar esses dois. E ao perdoar esses dois, ele perdoou um que devia 10 vezes mais do que o outro. Um devia 500 e o outro devia 50, então 10 vezes. Quem que você acha que ficou mais satisfeito, sentiu-se mais privilegiado, honrado, abençoado? Quem que você acha que se sentiu mais gratificado com a misericórdia sobre ele? E aí o Simão falou: olha, eu suponho que aquele é quem mais perdoou. Aí Jesus volta para Simão, olha que interessante, irmãos, e diz assim: você está vendo esta mulher? Simão tinha visto a mulher, entrou na casa dele. Ela entrou na sua casa, mas você, quando eu entrei aqui, ela entrou aqui e está fazendo o que você está vendo. Eu entrei na sua casa, acompanhe comigo por gentileza, versículo 44. E você não me deu, disse Jesus. Eu entrei aqui na sua casa. Desde a hora que eu entrei, você
não me deu água para eu lavar os pés. Era um costume, né, dos judeus, dos religiosos, ao chegarem da rua, provavelmente de uma caminhada, eles lavavam os pés. E ele disse: você não me deu água para eu lavar os pés. Você se lembra quando Jesus, naquela última ceia, tomou o pano, tomou a bacia e lavou os pés dos discípulos. Era um costume deles lavar os pés antes das refeições, quando chegavam em casa. E aí Jesus disse: você não me deu água para eu lavar os pés. Você não me deu um beijo. Você não me deu um óleo para eu passar na minha cabeça. Você me recebeu na sua casa, eu cheguei, tomei o meu lugar, está aqui o que a Bíblia diz, entrando na casa, tomou o lugar à mesa. À mesa, um lugar, pegou lá, achou que tinha um lugar e sentou. Você não me deu água para eu lavar os pés. Você não me osculou quando eu cheguei na sua casa, e foi você que me convidou. Você não teve uma atitude carinhosa, de afeto, de boas-vindas. Você não me deu óleo para eu ungir a minha cabeça. Você não fez nada disso. Esta mulher, desde quando eu cheguei, ela chegou aqui na sua casa, ela tem regado os meus pés com lágrimas e tem enxugado os meus pés com os seus cabelos. Esta mulher, você não me deu um ósculo no rosto de amor. Ósculo é um beijo santo, um beijo de amor, um ósculo, um beijo. Você não me deu. Ela, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Ela não se atreveu a oscular o meu rosto. Ela não se atreveu a tocar em mim. Ela não se atreveu a abraçar-me. Você poderia e deveria ter feito isso, mas você não o fez. Ela não cessa, disse Jesus, de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Você não me deu um pouco do seu óleo para eu ungir a minha cabeça. Esta mulher, ela tem ungido os meus pés com este bálsamo, e é um bálsamo que não é barato. Azeite, óleo, unguento, não era barato. Hoje já não é barato. Você não compra azeite extra virgem, bom, barato, para derramar nos pés. Você usa na comida. Então ele disse: esta mulher pegou o óleo e não para de ungir os meus pés. Por isso eu vou te falar uma coisa: perdoado são os muitos pecados desta mulher, porque ela muito amou. O amor com que você e eu amamos a Deus, entenda isso, meu irmão e minha irmã, é o reflexo do amor com que nos sentimos amados por Deus. E eu sei que isso vai trazer um conflito, uma inquietude muito grande para você. A misericórdia com que nós exercemos sobre a vida das pessoas é a mesma misericórdia com que nós nos sentimos tratados por Deus. É por isto que a Bíblia é clara, explícita em todo o tempo em dizer que você e eu devemos amar as pessoas como nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus. Por isso que nós devemos ter misericórdia das pessoas como nós fomos ou como nós recebemos misericórdia de Deus. É por isso que a mesma graça e unção que deve estar sobre nós deve ser transmitida, passada, lançada, alcançada, distribuída, repartida com aqueles que estão conosco. É por isso que não pode haver uma incoerência entre aquilo que você e eu estamos experimentando de Deus e aquilo que nós estamos vivenciando nos nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Portanto, os nossos relacionamentos, eles devem refletir o nosso relacionamento com o Pai. Quando você se relaciona, quando você experimenta o melhor de Deus a partir da misericórdia, da graça, da bondade, do perdão de Deus, é a mesma relação que você deve ter para com o seu próximo. Daí a grande dificuldade que você e eu temos muitas vezes de nos sentirmos perdoados, porque nós não entendemos que a misericórdia de Deus excede a nossa compreensão, excede o nosso juízo e o nosso julgamento.
Por isso que nós, muitas vezes, nós os religiosos, você e eu, a gente fica desesperado, sabe por quê? Porque a gente julga as pessoas, nós, você e eu, julgamos as pessoas por aquilo que nós entendemos dentro, como eu disse introdutoriamente aqui, da justiça dos homens. E Deus, Ele olha para você e para mim e nos julga, entre aspas, com misericórdia. O olhar dele para você e para mim é um olhar de misericórdia, porque sobre nós, quando ele nos vê, está o sangue do Cordeiro. E a misericórdia, então, a nossa miséria alcança o coração de Deus, trazendo sobre nós a bondade, trazendo sobre nós o perdão, trazendo sobre nós a cada dia a provisão de um Deus que em todo tempo tem prazer de nos abençoar, prazer de nos perdoar. Por isso, lembre-se que aquilo que muitas vezes você e eu não conseguimos compreender da parte de Deus em relação à misericórdia, é o que nos traz ofensa em relação àquilo que Deus faz ou que o outro experimenta de Deus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem gente que acha errado você sentir-se tão amado por Deus, tão perdoado por Deus, tão livre por Deus, tão abençoado por Deus. Tem gente que não concorda. Não é possível, você não pode tratar Deus nessa perspectiva, você não pode se dirigir a Deus desta forma, você não pode falar com Deus com tanta liberdade, com tanta espontaneidade, você não pode chamar a Deus de paizinho, você não pode ter este diálogo com Deus, você não pode falar com Deus dessa maneira que você fala dos seus sentimentos, das suas emoções. Aí Jesus disse assim: olha, esta mulher está aqui desde a hora que chegou, rasgando o seu coração, abrindo o seu coração, falando os seus sentimentos, expressando sua dor, expressando sua miséria, sua vergonha. Ela está aqui fazendo isto. Ela está diante do santo, ela está diante do puro, ela está diante do justo, mas dizendo: eu estou aqui de joelhos dobrados, eu estou aqui reconhecendo a minha miséria para ser alcançada pela tua misericórdia. E Jesus então alcança esta mulher com misericórdia, e com uma misericórdia que ele diz para este religioso, para este fariseu: você não me deu água para lavar os pés, você não me deu um ósculo de amor ao entrar na sua casa, você não me deu um óleo para eu ungir a minha cabeça. Esta pecadora, esta ímpia, esta iníqua, esta rejeitada pela sociedade, ela não para de derramar lágrimas, ela não para de lavar os meus pés com o seu cabelo, de enxugá-lo, ela não para de ungir os meus pés com óleo, de beijá-lo. Então esta mulher, que para vocês religiosos, para vocês que se acham crentes, cristãos, os espirituais, esta pecadora vai experimentar uma misericórdia transbordante da parte do nosso Pai. E Deus mostra para você e para mim: não importa a nossa posição, não importa a nossa condição, não importa a nossa religiosidade, não importa a nossa pseudo-espiritualidade, não importa se nós somos crentes, católicos, e seja lá qual for a religião que você tem, religião não salva ninguém, religião não transforma ninguém, religião não liberta ninguém, religião não perdoa ninguém. Quem perdoa pecados é Deus, quem nos livra do pecado é Deus, quem nos faz perdoados por meio do sangue de Jesus é Deus, quem nos dá vida nova em Cristo Jesus é Deus. E este Pai amoroso, Ele manifesta misericórdia sobre nós em todo o tempo, e a misericórdia dele excede em muito a nossa justiça. E se você e eu não entendermos isso, nós nos tornamos pessoas ofendidas. A gente não quer crer, a gente não quer acreditar, mas a gente fica ofendido quando alguém que é um pecador, que é um miserável, um mico, um sujo, um rebelde, um marginal, ele se arrepende, ele experimenta a misericórdia de Deus, ele fica livre, ele celebra, ele festeja. Aí você fica ofendido, você fala: não é possível, depois de fazer tudo que fez na vida, agora está aí dizendo que é um homem livre, que é uma mulher livre, que agora não tem mais o peso do pecado, tudo que fez então acabou. Não, peraí, vamos colocar as coisas no lugar certinho, quer ver? Deixa eu dar uma notícia para você. Consequência do pecado não tem relação com perdão do pecado. Aprenda isto. Consequência do pecado. Vamos dar exemplos muito claros, bem talvez extremos, mas vamos lá.
Você matou. Sei que você não é homicida, assassino, mas vamos colocar desta forma. Aí a justiça condena você. Você vai cumprir a pena, vai ser preso, vai ficar cumprindo a pena. Mas o perdão de Deus sobre a sua vida, ele pode ser experimentado em qualquer tempo, fora da cadeia, na cadeia ou depois da cadeia, não importa onde você esteja. Perdão e misericórdia você alcança, e este perdão te livra da morte eterna, mas não te livra de cumprir a pena, a consequência daquilo que você fez. Você teve uma relação sexual fora do casamento e ficou grávida, engravidou-se, aí você decide ou não casar, e se você porventura não vier a casar-se, você provavelmente será uma mãe sem um esposo naquele momento específico da sua gravidez, e até mesmo talvez depois que você ganhar o neném. Ou seja, a consequência, que eu não estou aqui dizendo para ninguém que filho que não tem o pai morando em casa casado com a sua mãe é maldição. Em hipótese alguma eu estou dizendo isto, que fique claro. Em momento algum eu estou dizendo que você deve ter relações sexuais fora do casamento, que se você engravidar é uma coisa boa. Não é. Claro e explícito. Agora, a consequência de uma relação sexual fora do casamento, com uma gravidez, consequência que eu estou dizendo do fruto do pecado, é a criança. Nasceu, criança é bênção, filha é bênção, são herança do Senhor, e assunto encerrado. Agora, a consequência você tem. Comida, vamos ser mais claro, específico para nós aqui, que todo mundo gosta de comer. Tem gente que vive para comer e tem gente que come para viver. Quem vive para comer se torna obeso, muitas vezes com enfermidades e comorbidades, como nós estamos vendo nesta pandemia, que está comprovado cientificamente pela Unicamp. O Ícaro está aqui, pode falar isso também, o doutor Ícaro, ele que me deu essa informação, que os obesos são mais propensos por uma série de fatores que os que não são obesos. Então veja bem, a consequência de você comer desordenadamente, de você ser um glutão, a consequência de você ingerir alimentos que não são bons é você ter uma saúde debilitada. Mas isso não significa que você não possa experimentar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Ou seja, insisto e repito, o pecado não limita. Uma vez perdoado, você pecou, foi perdoado, alcançado pela misericórdia, não significa que você não será ou que você não terá consequências, pagará por aquilo que você fez. O que Jesus está dizendo claramente é: não importa quem você é, quem você foi, não importa o que você fez e não importa o que você faz, importa sim quem você quer ser. Se você quer ser uma nova criatura, se você quer ser um filho amado de Deus, se você quer experimentar uma vida nova, você pode experimentá-la hoje de maneira plena em Cristo Jesus, por meio da misericórdia de Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos alcançam. Sua bondade, sua misericórdia nos alcançam. A bondade do Senhor, a misericórdia infinita do Senhor. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Suas misericórdias, sua graça, sua bondade, seu amor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E você pode experimentar o melhor de Deus, da graça dele, da bondade dele, do amor dele, da misericórdia dele, através de Jesus. E você pode exercitar, praticar, fazer valer nas suas relações, nos seus relacionamentos. Você pode aplicar a misericórdia de Deus na sua vida para a vida do seu próximo. E assim, com certeza, traga sobre a sua vida a bondade, o poder dele em todo o tempo. E que a maravilha de viver uma vida cristã, que a bênção de viver uma vida cristã leve, venha sobre a sua vida nesta semana. E que em todo o tempo, o Pai Celestial, que começou esta boa obra de libertação, de santificação e aperfeiçoamento na sua vida, complete a obra que ele começou. Eu aguardo você aqui amanhã às 8 horas de novo, se Deus quiser. Até lá, e tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada, e lembre-se sempre, a misericórdia do Senhor se renova
a cada manhã.